Olá pessoal, professor Gil Loja, vamos começar aqui a falar um pouco sobre norma operacional de controle disciplinar. A ideia é fazer vários vídeos rápidos para que vocês tenham uma ideia de como é que funciona. Pois bem, nós temos aqui algumas definições e definições importantes que é bom a gente entender um pouco sobre o funcionamento. Pode acontecer de cair alguma questão ou dentro da questão pode ter aquela palavra. Olha lá, vamos ver algumas definições que eu separei aqui para vocês e tudo isso está no mapa mental que está lá no combo de vocês. Mas vamos entender. Ampla defesa e contraditório. Percebam que está lá em cima, de cara, dizendo o seguinte, que é o direito do acusado. O acusado participar do esclarecimento dos fatos. Acusado não é investigado. Então, quem tem direito à ampla defesa e contraditório, que é um princípio, tá, da norma operacional de controle disciplinar, é o acusado. Então, uma vez no meu processo administrativo sancionador, eu tenho direito o quê? Lá em cima à direita, a identificar e ter ciência de todas as provas que existem para mim. Todas as provas que foram produzidas, eu tenho que ter direito a acesso àquela documentação. Tá? Quando eu tenho acesso a toda a documentação que foi produzida, inclusive a matriz de responsabilização que o comissário fez, eu estou tendo ampla defesa. Contraditório se refere a contradito. Eu vou contradizer aquilo que foi dito sobre mim. E aí está lá no terceiro item do nosso mapa mental, que é a apresentação de argumentos de defesa. Pois bem, meu histórico funcional, a minha vida, também interessa. Tá? Por isso que, olha, muitas das vezes, não precisa botar elogio na minha ficha, isso é meu trabalho. Não, é sempre bom ter. Então, todas as circunstâncias são examinadas. Agora, tudo tem que estar registrado nos assentamentos funcionais, tá? Inclusive positivo e negativo. Se eu fiz algum TAC, se eu tive algum problema, ou se eu tenho algum agradecimento, algum elogio do colega, algum trabalho específico que eu fui fazer. Outra questão que pode gerar dúvida também é a diferença de ato omissivo para ato comissivo. Pois bem, ato omissivo é o seguinte: eu não fiz algo que eu deveria ter feito. Então, eu não realizei um comportamento que era exigido. Ou, se eu vi alguém fazendo algo errado e me omiti. Então, são essas duas circunstâncias que caracterizam um ato omissivo. Ou eu não fiz aquilo que eu tinha que fazer, eu me omiti, ou eu me omiti, quer dizer, eu não dei ciência de algo errado que eu tive conhecimento. E o ato comissivo? O ato comissivo, ele foi cometido. Então, é a realização de um ato. Ou, por eu ter me omitido, eu acabei dando margem a que alguém cometesse alguma coisa. O resultado de uma omissão também pode ser um ato comitivo. Bem, aí nós temos duas autoridades importantes no processo da norma. A norma fala em autoridade instauradora e autoridade julgadora. São autoridades diferentes. A autoridade instauradora é aquela autoridade competente para instaurar, para iniciar o procedimento disciplinar. Todo procedimento vai ser iniciado a partir de um boletim interno. Então, eu tenho uma autoridade instauradora. E a autoridade julgadora é aquela que tem a competência para julgar aquele procedimento. E aí embaixo eu coloco alguns exemplos de circunstâncias agravantes. Circunstâncias agravantes, é claro, vai agravar, são aquelas que podem aumentar a penalidade. Olha, se eu tenho uma penalidade anterior, num prazo de até 2 anos, ela ainda está vigente e agrava. Tá? Se eu faltei um treinamento, ou se eu deveria participar de um treinamento e não participei, se eu tenho uma experiência em tempo de serviço na área, então não justifica eu não saber ou não ter feito. Se eu estou no exercício de uma função gratificada, um cargo em comissão também é um agravante, porque eu tinha autoridade para fazer. Se eu fiz alguma irregularidade no abuso de poder, isso é, eu tinha algum poder naquela situação e eu levei ao fato. Se eu cometi uma irregularidade, como eu falei, por abuso de poder, se eu cometi essa irregularidade em desfavor de idoso, de criança, de mulher grávida, que é tipo de hospital, quer dizer, em grupos vulneráveis também é uma circunstância agravante. Fora aquelas circunstâncias que vão dificultar, né, prejudicar o desempenho das atividades do hospital, ou que eu faça por qualquer motivo fútil, algum motivo irrelevante. Então, pessoal, é importante o mapa mental, é assim que a gente estuda, é assim que a gente relembra aqueles fatos importantes para a nossa prova. Então, primeiro, norma operacional de controle disciplinar, dicas que eu passo para vocês. Bons estudos e sucesso!